Segundo ponto, a formação, já que estamos falando de problemas internos da classe trabalhadora. E il secondo punto, quello della formazione. Também aprendemos com os outros, com a história da classe trabalhadora. Anche lì abbiamo imparato dalla storia del movimento operaio. Sem formação teórica, nós não vamos lugar nenhum. Senza formazione teorica non andiamo da nessuna parte. E por isso que nós valorizamos tantos clássicos. Não é para ter o retrato como o nosso companheiro de Tunis, que tem lá o retrato do Che, do Marx. Tá bom, são os nossos ícones, os nossos santos. Per quello che studiamo tanto i classici, non per avere dei santini, ritratti di Marx, di Che. Certo, sono dei nostri iconi, Mas o principal é que os clássicos tiveram o papel de resumir as lições da luta de classe no seu tempo. Ma la loro importanza è che loro sono stati capaci di riassumere le lezioni collettive del movimento operaio nella loro epoca. Por que nós gostamos tanto de Santo Antônio Gramsci? Perché ci piace tanto Sant'Antonio Gramsci? Aproveito a propaganda para dizer que a Itália só teve 2 santos. Approfitto per dire che l'Italia ha avuto solo 2 santi, São Francisco e Santo Antônio Gramsci. San Francesco e Sant'Antonio Gramsci. Os outros é mentira. Gli altri sono bugiardi. Por que nós gostamos do Gramsci? Perché ci piace Gramsci? Porque o Gramsci viveu um período de crise da classe trabalhadora, dos piores momentos da luta de classe na Itália. Escreveu, inclusive, suas reflexões na cadeia, derrotado, preso. Perché Gramsci ha fatto le sue riflessioni in uno dei maggiori momenti di crisi, uno dei peggiori momenti per la classe lavoratrice, era addirittura in carcere. Então, com eles, nós aprendemos como a classe trabalhadora pode acumular força num período de crise adverso para o nosso projeto. E lì da lui abbiamo imparato come la classe lavoratrice può accumulare forze anche in un periodo avverso, in un periodo di grande difficoltà di crisi. Bom, quem não quer acreditar no Gramsci, podemos botar preso e daí começa a refletir lá na cadeia. Bom, quem não quiser acreditar no Gramsci, nós podemos colocá-lo na cadeia e ele começa a pensar sobre E chi non crede in Gramsci possiamo prenderlo, metterlo in carcere e così lì può cominciare a riflettere. Brincadeiras à parte. Então a formação é fundamental para qualquer movimento da classe trabalhadora. Scherzi a parte, la formazione è fondamentale per la classe. Mas não pode ser uma formação doutrinária, Ma non può essere una formazione dottrinaria. em que os nossos militantes leiam Marx e daí saiam repetir. Non può essere che i nostri militanti leggono Marx e poi lo ripetono Ou ciecamente. leiam Trotsky como ele faz e sai repetindo. O leggono Trotsky come dice il nostro amico là e vanno a ripeterlo. Isso, como nós dizemos, é fazer o papel do papagaio, aquela ave que repete, repete, repete. Quello è il ruolo del pappagallo, quell'uccello che ripete. Então, qual o método de fazer uma educação necessária para a classe trabalhadora? Qual è il metodo per fare una buona educazione per la classe lavoratrice? E não estou dizendo isso como regra, estou dizendo isso do que nós aprendemos da luta da classe trabalhadora. Isso não é do MST, é universal. Non lo dico come una regola astratta, ma è quello che abbiamo imparato come Movimento Sem Terra, è un apprendimento universale. Que a formação tem que ser baseada na praxis, Che la formazione deve essere basata nella praxis, que é a união da prática com a teoria. che è l'unione tra la pratica e la teoria. Só a teoria não forma ninguém. La teoria sola non forma nessuno. Os melhores quadros da direita têm PhD. I migliori quadri della destra nel master. Estudam, e como dizia o Mao Tse Tung, quanto mais estudo, mais se afastam do povo, do que o povo precisa. E studio, e più studio, più mi allontano di quello che il popolo ha bisogno. Então, o que garante a Mao. formação da consciência é a prática. Quello che Prática social.
Quello che aiuta la formazione della coscienza è la pratica sociale. É saber organizar a classe, é fazer lutas, é ter atividades sociais. E di saper organizzare il popolo, la classe, di saper organizzare delle attività, delle lotte. E o papel das organizações como as nossas é justamente unir essa prática que às vezes acontece de forma espontânea com a teoria. E il nostro ruolo come organizzazione è di riuscire a unire le pratiche delle lotte che a volte succedono anche spontaneamente con la teoria. E a teoria buscar em todos os clássicos, todos eles têm algo a nos ensinar. E la teoria la possiamo cercare in tutti i classici, tutti hanno qualcosa da insegnarci. Desde o Jesus Cristo Da Gesù até o Didi, que ainda está aqui. fino a Gigi che è qua. Sigo. Continuo. Vou ao Papa. E il Papa. O ser humano é fruto também do seu meio. Já dizia o Bucari, né? L'umano è anche frutto del suo ambiente, lo diceva già Bucari. Então, para nós entender o que está acontecendo em Roma e compreender o personagem Francisco, Quindi per noi, per capire quello che sta succedendo a Roma e il personaggio Francesco, eu acho que nós temos que considerar que pela primeira vez na história de 2000 anos da Igreja, um Papa latino-americano do hemisfério sul foi eleito. dobbiamo considerare che per la prima volta in 2000 anni è stato eletto Papa uno del sud del mondo, del continente latinoamericano, Que na sua vida diária ele participou dos últimos 50 anos de uma sociedade muito conflitiva como é a Argentina. che è prodotto di una società che è stata molto conflittiva negli ultimi 50 anni, che è la società argentina. Portanto, o Francisco, antes de ser Papa, era uma pessoa politizada, engajada politicamente na sociedade que ele vivia. Quindi prima di essere Papa, Francesco era uno impegnato nella società, socialmente nella società in cui viveva. Para vocês terem uma ideia, ele cansou de ir rezar missa em fábricas ocupadas da Argentina. Lui per esempio andava a dare la messa nelle fabbriche occupate argentine. Sugiro que vocês vão convidar o bispo aqui de Milão para ele vir rezar uma missa aqui. Suggerisco che invitiate il vescovo di Milano per venire a dare una messa qui. E se ele não vier, vocês podem dizer para ele, você vai para o inferno, porque o Papa já foi. E se non viene potete dire lei andrà all'inferno perché il Papa è d'accordo con noi. Brincadeiras de novo. Senão vocês não prestam atenção. Ma per non perdere l'attenzione. Segundo contexto, a Igreja Católica vivia uma crise gravíssima. Secondo contesto, la Chiesa Cattolica ha vissuto una crisi gravissima, Econômica, política e moral. economica, politica e morale. Portanto, a cúpula italiana do Vaticano não tinha saída. Per cui la cupola italiana non aveva E soluzione elegeram Francisco para fazer essa renovação e hanno eletto Francesco per fare un rinnovamento, antes de se afundar com os conservadores. prima che si affondassero con i conservatori. E o Francisco sabe do que conhecia da Argentina, que ele precisa fazer articulações políticas. E Francesco sa, questo l'ha imparato in Argentina, che deve fare, deve mantenere relazioni politiche. E por relações antigas que nós tínhamos com movimentos parecidos com o de vocês lá em Buenos Aires, da qual o Francisco acompanhava, nós criamos um grau de confiança muito grande entre, digamos, o MST, os movimentos da Argentina, com o Papa. E grazie ai rapporti che avevamo già con i movimenti argentini, noi avevamo un certo grado di conoscenza, di confianza con Francesco.
E a partir disso, começamos a criar pontes de articulação sobre temas comuns que nos interessam a nós, ao Vaticano e à humanidade. E da lì abbiamo cominciato a creare relazioni e coordinamenti su temi che interessano a noi, interessano al Vaticano, interessano all'umanità, Como é o tema da soberania alimentar, come il tema della sovranità a alimentare, causa da desigualdade, la causa della disuguaglianza, dos transgênicos. degli OGM. E como parte desse diálogo, surgiu a ideia de nós realizarmos um encontro mundial de dirigentes de movimentos populares que poderiam apresentar para a igreja a nossa visão como movimentos populares sobre o que está acontecendo no mundo. E da lì è nata l'idea di far organizzare dal Vaticano un incontro tra dirigenti dei movimenti popolari per provare, per ascoltare le loro proposte per cambiare questo mondo. Foi assim que nasceu a ideia desse encontro que acabamos de realizar, com mais de 100 dirigentes. E così è nata l'idea di questo incontro che abbiamo appena fatto con più di 100 dirigenti di tutto il mondo. A maioria não era católica, La maggioranza non era cattolica, talvez cristãos, forse cristiani, ma Ma esatto. neanche tutti, mas não se perguntou a ninguém qual era a sua ma religião. non si è chiesto a nessuno qual era la sua religione. E durante os 3 dias, nós fizemos uma avaliação, seguindo um pouco a metodologia da igreja, que não é incompatível com a nossa metodologia, do ver, julgar e agir. E durante 3 giorni abbiamo analizzato la situazione un po' col metodo che è quello della Chiesa, di vedere, giudicare e agire. E aí então, no primeiro dia nos reunimos só nós, com Clara, eles indicaram 17 bispos que trabalham com os movimentos em todo o continente, que participaram conosco. E il primo giorno quindi ci siamo riuniti solo tra di noi, certo con 17 vescovi che lavorano nei vari continenti con i movimenti. E no segundo dia, como era de julgar, portanto analisar, refletir, nós nos reunimos com o Papa. E nel secondo giorno, dove si trattava di analizzare e di giudicare, ci siamo riuniti col Papa. E evidentemente que ele, acompanhando os documentos dos movimentos, ele preparou um discurso que procurava contribuir para essa reflexão de por que os problemas acontecem. E avendo letto i documenti dei movimenti, lui ha voluto poi dare il suo contributo alla discussione. E produziu um discurso que, na minha opinião, estava mais avançado do que muitos dos movimentos que estavam lá. E ha prodotto, a mio avviso, un discorso che io penso fosse più avanzato di una parte dei movimenti che erano lì. E mais avançado do que muitos partidos que se dizem de esquerda. E sicuramente più avanzato di molti partiti che si dicono di sinistra. Pelo menos do partido que eu sou filiado no Brasil, que é o Partido dos Trabalhadores. Almeno sicuramente per quanto riguarda il partito di cui sono membro in Brasile, che è il Partito dei Lavoratori. O Partido dos Trabalhadores no Brasil já abandonou a reforma agrária, diz que não precisa mais. Que a reforma agrária, nesse contexto de crise, não só é uma necessidade econômica e política, mas uma imposição moral. Invece il Papa ha detto che la riforma agraria in questo momento di crisi non è solo una necessità politica e economica, ma anche morale. Ou seja, ele condenou a grande propriedade. E lui ha condannato la grande proprietà, Ele mandou para o inferno li ha mandati all'inferno, todos os latifundiários tutti e i as empresas latifondisti corporatas. e le imprese multinazionali. De maneiras que esse encontro foi histórico, Esse nunca havia encontro. acontecido em 2000 anos. Questo incontro quindi è stato storico, non è mai successo in 2000 anni. Ele vai sofrer muitas pressões, Adesso lui avrà molte pressioni, por isso que ele já se antecipou às pressões e disse, né, no início do discurso, porque eu estou a favor da terra, da moradia e dos direitos dos trabalhadores, alguns me chamam de comunista. e lui
già l'ha anticipato all'inizio del suo discorso dicendo sicuramente qualcuno dirà che io sono comunista perché difendo il diritto alla terra, il diritto alla dignità del lavoro, eccetera. Aquilo já era uma vacina, um antídoto contra os conservadores do Vaticano e contra os Estados Unidos. Questo era già un antidoto contro i conservatori del Vaticano e contro gli Stati Uniti. Portanto, não falem mal do Francisco. E quindi non parlate male di Francesco. Eu sou advogado dele. Io sono il suo avvocato. Vamos ao Brasil. Andiamo in Brasile. Primeiro, no Brasil houveram grandes mobilizações de massa no mês de junho de 2003. 13. In Brasile ci sono stati grandi mobilitazioni di masse nel 2013. Em algumas cidades como Rio de Janeiro, 1 milhão de pessoas, a maioria jovens, foi à rua. In alcune città, per esempio a Ria, 1 milione di persone, soprattutto giovani, sono scesi in strada. Mas o que queria essas mobilizações? Queriam mudanças para melhorar de vida. Ma cosa volevano queste mobilitazioni? Volevano cambiamenti per migliorare la vita. Não eram mobilizações contra o governo, Non erano mobilitazioni contro il governo, eram mobilizações a favor de mudanças. erano mobilitazioni a favore di cambiamenti. E os jovens identificavam que quem impedia as mudanças eram os bancos e as multinacionais. E i giovani hanno identificati come responsabili le banche e le multinazionali E o monopólio da mídia. e il monopolio dei media. A Globo, que concentra todo o poder da mídia no Brasil, que é o Berlusconi de vocês aqui, O Globo, che è il più potente gruppo di comunicazione in Brasile, come qui Berlusconi, na segunda mobilização eles disseram que a mobilização era contra o governo. nella seconda mobilitazione hanno detto questa mobilitazione contro il E governo, começaram a transmitir em direto, E estimulando a cominciarono mobilização. a trasmettere in diretta, a stimolare la O que mobilitazione. fizeram os jovens de São Paulo? Cosa hanno fatto i giovani di San Paolo? 500 mil 500.000. foram para a sede da Globo, em 500 mil. Jogaram ovo, merda, Sono andati davanti alla sede della Globo e hanno cominciato a tirare uova, merda. e disseram: nós somos contra vocês. No, hanno detto noi siamo contro di voi. Por isso, essas mobilizações foram muito importantes. Queste mobilitazioni sono state molto importanti. Elas geraram um processo de debate político. Hanno creato un processo di dibattito politico. Ainda que, por ser constituída por jovens, elas ficaram no âmbito do protesto. Ma per essere fatto soprattutto da giovani urbani sono rimasti nell'ambito della protesta. Porque os jovens em todo o mundo, assim como foi o 1% em Nova York, da qual nós tínhamos militantes do MST, assim como foi a praça lá de Madrid, onde nós colocamos militantes do MST para observar. Os jovens não têm programa de mudança da sociedade. Ma questi giovani, così come i giovani di tutto il mondo, che sono stati quelli del movimento Occupy in New York o quelli degli Indignados a Madrid, dove noi abbiamo mandato anche dei nostri militanti a capire, a sentire, a esserci, non hanno un programma di cambiamento compiuto della società. Quem faz programas de mudança são os movimentos populares e a classe trabalhadora. Chi fa programmi di cambiamento della società sono i movimenti popolari e dei lavoratori. E por isso que nós temos que juntar o movimento da juventude com os movimentos populares e da classe. E per quello dobbiamo unire i movimenti dei giovani con quelli della classe operaia e popolari. Outra coisa foi a Copa. Un'altra cosa era la Coppa del Mondo. Apenas um pequeno grupo de anarquistas e black blocs foram contra a Copa no Brasil. Solo un piccolo gruppo di anarchisti e black bloc erano contro la Coppa in Brasile, Que não reuniam mais do que 200 pessoas em cada capital. non erano più di 200 persone in ogni capitale statale. O povo se mobilizou
e participou da Copa, transformou a Copa num grande carnaval. Il popolo ha partecipato alla Coppa, ai mondiali, trasformandolo in un grande carnavale, Sem deixar de criticar os investimentos mal feitos que o governo fez nos estádios. senza smettere di criticare gli investimenti malfatti per grandi stadi. Mas levantar a bandeira no Brasil de que nós somos contra o campeonato de futebol é quem não entende nada de povo. Ma chi alza la bandiera in Brasile per dire che siamo contro il campionato di calcio è non capire niente del Brasile. Imagino que vocês não me consideram um cara direitista. E spero che non mi considerate un tipo di destra. E eu poupei durante 6 meses para poder ver 2 jogos da Copa. Io ho risparmiato durante 6 mesi per poter vedere 2 giochi, 2 partite di calcio della Junto Coppa com os meus filhos. con i miei figli. Mas brincadeiras de nova parte, o povo brasileiro participou intensamente da Copa. Ma Isso vocês não têm scherzi a dúvida. parte, il popolo brasiliano ha partecipato intensivamente ai mondiali. É claro que os meios de comunicação da direita exploraram e mandaram para o exterior a ideia de que não ia estar em Copa, que ia ser uma bagunça e que tudo era culpa do governo. I media ci hanno giocato sopra mandando messaggi all'estero che sarebbe stato un casino, che era tutto colpa del governo. Quando os verdadeiros problemas que representa a Copa são culpas da FIFA, Quando que é i, um bando de ladrão sem vergonha. quando i veri problemi legati ai mondiali sono colpa della FIFA, che è una vera banda di ladri. Mas contra a FIFA, nenhum meio de comunicação, Berlusconi fica quieto. Ma contro la FIFA nessun mezzo di comunicazione ha parlato, stanno tutti zitti. Pronto, parei de falar, porque senão fico nervoso. Basta, smetto di parlare dei mondiali, se no divento nervosa. Dilma, Dilma, o que vai acontecer com a Dilma? cosa farà? Só o Espírito Santo sabe. Solo lo Spirito Santo lo sa. É verdade, a Dilma quase perdeu as eleições. È vero, la Dilma ha quasi perso le elezioni. E como na luta de classes tudo é contraditório, E siccome tutto nella lotta di classe è contraddittorio, nós devemos aproveitar as contradições dessa vitória apertada para ver como podemos avançar no segundo mandato. noi dobbiamo vedere come approfittare di questa vittoria risicata per avanzare nel prossimo periodo. Por que a Dilma ganhou apertado? Perché la Dilma ha vinto giusto appena appena? Porque os governos anteriores, Lula e Dilma, eram governos de conciliação de classes. Perché i governi precedenti di Dilma e di Lula sono stati governi di conciliazione di classe, Que tinha dentro do governo os banqueiros, a burguesia industrial, a classe média, os trabalhadores, os camponeses e os mais pobres. che rappresentavano in quel governo i banchieri, i poteri economici forti, la classe media, i lavoratori e i più poveri. Tinha 14 partidos. C'erano 14 partiti. Tinha a direita, a centro-direita, o centro, centro-esquerda, esquerda e nós. E c'era l'estrema destra, il centro-sinistra, la sinistra e noi. Nos últimos 3 anos do governo Dilma, houve muitos problemas na economia, Negli ultimi 3 anni del governo Dilma c'erano tanti problemi economici, em função da conjuntura internacional também, in funzione anche della congiuntura internazionale, em função de que a nossa economia continua totalmente subordinada ao capital internacional. in funzione del fatto che la nostra economia continua ad essere totalmente subordinata al capitale internazionale. Quem manda na economia brasileira é os bancos e as empresas transacionais, não é a Dilma. Chi ha in mano l'economia brasiliana non è la Dilma, è il capitale finanziario internazionale. Como eles começaram a perder dinheiro, Siccome hanno cominciato a perdere denaro, parte desses setores saiu do governo da Dilma.
una parte è uscita dal governo di Dilma. A classe média saiu do governo da Dilma por motivos ideológicos. La classe media è uscita dal governo Dilma per motivi ideologici. Por exemplo, os médicos no Brasil é um dos setores da classe média que ganha mais dinheiro. Per esempio, i medici sono una parte della classe media che guadagna di più. E por que eles ficaram na oposição ao governo? E perché sono andati all'opposizione del Por governo? razões ideológicas, porque o governo fez um convênio com Cuba e trouxe 14 mil médicos de Cuba para trabalhar com pobres. Per motivi ideologici, perché il governo ha fatto venire 14.000 medici da Cuba al Brasile per lavorare con i poveri. Bem, então agora, olhando para frente, E adesso, guardando in avanti, a Dilma tem três hipóteses. la Dilma ha tre ipotesi. A primeira La prima é ela se deixar enrolar pela direita. è che si faccia inglobare e imbrogliare dalla destra, Porque a direita tem muito poder na economia, perché la destra ha molto potere nell'economia, controla o Congresso, nel Parlamento, controla o Poder Judiciário controlla il potere giudiziario e controla os meios de comunicação. e controlla i mezzi di comunicazione. Olha como nos faz falta o Gramsci. De entender o Gramsci, Guarda come ci manca Gramsci per capire para entender que a luta política não é só no executivo. che la lotta politica non si fa solo nell'esecutivo, nel governo, Mas em todos os espaços da sociedade. ma in tutti gli spazi della società. Se a Dilma se deixar ser refém da Ah. direita, Se la Dilma si lascia essere prigioniero della destra, acabou o governo dela e Ah. nós, os movimentos populares, faremos oposição Era- imediatamente. è la fine del suo governo e noi movimenti faremo subito un'opposizione. Segunda hipótese, La seconda ipotesi ela aceita o diálogo com os movimentos populares è che lei accetti il dialogo con i movimenti popolari e nós propomos e noi proponiamo fazer mudanças sociais, di fare cambiamenti sociali começando pela reforma política. a partire dalla riforma politica, Que no Brasil somente é possível fazer através da convocação de uma Assembleia Constituinte. che è possibile fare solo in Brasile attraverso la convocazione di un'assemblea costituente. E a reforma política alteraria a correlação de forças institucional para poder então abrir a porta para outras reformas, como inclusive a reforma agrária. E questa riforma politica aprirebbe le porte a livello istituzionale per poi poter realizzare altre riforme, compreso la riforma agraria. Se pudermos fazer isso, nós teremos um governo muito mais de esquerda e poderemos avançar muito mais as mudanças da sociedade brasileira. Se potessimo fare questo avremmo un governo molto più di sinistra e potremmo avanzare molto a fare i cambiamenti in Brasile. Se a Dilma nem for refém da direita, nem fizer as mudanças que os movimentos pedem e ficar insegura, Se la Dilma non fa né la prima ipotesi di lasciarsi imprigionare dalla destra, né la seconda, cioè di aprire il dialogo con i movimenti, nós entraremos para um período de 4 anos de muita instabilidade social entreremo in un periodo di 4 anni di molta instabilità sociale e provavelmente as mobilizações sociais voltarão às ruas e probabilmente le mobilitazioni sociali torneranno in piazza e agora contra o governo. e adesso sì contro il governo. Esse é o cenário mais ou menos do Brasil. Questi sono i scenari possibili per il Brasile. Quem quiser nos ajudar a empurrar o governo para a esquerda, venha para o Brasil. Chi abbia voglia di aiutarci
a tirare il governo alla sinistra, venite in Brasile. Obrigado. Grazie.